Bom, meus irmãos, que Deus ilumine os nossos caminhos. Nós queremos falar um pouco sobre a criação do Lar da Redenção e do Centro Espírita Caminho da Redenção. Num outro vídeo nós falamos um pouco sobre a criação da aliança e nós sabemos que a aliança ela é composta de uma rede de centros espíritas e o Centro Espírita Caminho da Redenção faz parte dessa rede, integrando aquilo que nós denominamos a Regional São Paulo, Região Centro. Mas é interessante a gente começar falando de que nós, fundadores do Lar da Redenção, somos alunos da 32ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi dirigida pelo nosso querido Valentim Lorenzetti, do ano de 1981 a 1983. E nós fomos integrantes da Escola de Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da Rua Genebra. Durante o período da escola, nós tivemos a grata oportunidade de fazer a caravana de evangelização e auxílio, realizando o Evangelho no Lar, num bairro periférico da Zona Sul de São Paulo, perto de Interlagos. E imaginávamos que iríamos fundar um centro espírita naquela região tão carente. Entretanto, também como tarefa, nós fomos convidados a dar apoio através de visitas de confraternização e auxílio ao complexo assistencial que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, havia criado em São José dos Campos, que era a Clínica de Repouso Francisca Júlia, hoje Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, e outros núcleos assistenciais que eram o Lar Esperança para órfãos, a Casa da Criança Jesus Gonçalves para crianças excepcionais ou com prejuízos neurológicos severos, e o Lar da Criança Jesus Gonçalves para também outro tipo de problemas neurológicos em crianças. Entretanto, durante esse período em que nós fazíamos essas visitas, principalmente ao Lar Esperança e à Casa da Criança Jesus Gonçalves, o CVV atravessou uma crise financeira muito grave e teve que fechar a Casa da Criança Jesus Gonçalves. E convidou grupos de voluntários que faziam este apoio, que visitavam as crianças, que substituíam o apoio emocional da família, que a maioria delas não tinha, que pudéssemos nos organizar para fundar lares abrigo para essas crianças na cidade de São Paulo e recebê-los, porque lá em São José dos Campos o CVV ia fechar essa unidade. Então, junto com outras turmas, a nossa turma recebeu 7 crianças que eram internas na Casa da Criança Jesus Gonçalves, e nós, em agosto de 1982, fundamos o Lar da Redenção, quando nós estávamos no 3º ano da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, para nós foi assim um desafio, porque tínhamos pouca experiência nessa área de deficiências neurológicas, né? A maioria das crianças tinha paralisia cerebral, alguns tinham oligofrenia, alguns tinham assim, problemas múltiplos conjugados, e entretanto, a bondade da espiritualidade, a confiança do nosso dirigente, dos dirigentes do CVV e do Centro Espírita e da Aliança, tudo isso permitiu que nós fundássemos o lar e recebêssemos muita ajuda. Então, o nosso companheiro Dorival Sortino, ele que ajudava muitos centros espíritas, ele cedeu um imóvel da sua propriedade na rua Alameda Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América, em São Paulo, e fez a adaptação, fez as obras civis para receber as crianças. Então nós fundamos o lar em agosto, adaptamos o imóvel e em outubro recebemos as crianças que então se mudaram de São José dos Campos para São Paulo. E a partir de então foi um aprendizado constante de aprender como dirige uma ONG, como é que cuida de criança com problema neurológico, como é que faz o acompanhamento de saúde mental com os órgãos da saúde pública, como é que a gente organiza voluntários. E a gente sabe que para fazer tudo isso a gente precisa de união e amor. Então o nosso dirigente, Valentim Lorenzetti, disse o seguinte: olha, vocês têm que imediatamente abrir um centro espírita para dar apoio ao Lar da Redenção. E como lá o nosso imóvel na Gabriel Monteiro da Silva tinha 3 pavimentos, né, um térreo superior e um porão,
E logo no começo a gente recebeu muita ajuda em termos de doação, e a gente começou a fazer um bazar de coisas velhas para poder manter as crianças lá. Nós fizemos duas coisas. No lugar onde a gente fazia, no bairro onde a gente fazia a caravana, lá em Interlagos, nós alugamos um galpão e criamos um bazar que funcionava todos os domingos, e a gente abria lá para vender essas coisas que nós ganhávamos e sustentar o lar. Então, nessa época, o presidente do lar era o Aristides Roque Correia, um companheiro extraordinário que hoje já está no plano espiritual e que conseguiu organizar e conciliar todos esses desafios do trabalho voluntário, da arrecadação financeira e da obra social e da obra espiritual. Porque com tantos voluntários e tantas frentes, né, uma coisa importante foi focar na criação do Centro Espírita Caminho da Redenção. Quando nós tiramos as coisas da garagem e levamos lá pro outro bairro, o centro, onde a gente já, na parte inferior, onde a gente já fazia vibrações, começou a atender pessoas, começamos a atender as nossas crianças com passes magnéticos, começamos a estudar a nossa própria turma, ainda que estava em processo de ingresso na FDJ, e nos organizamos para que o Lar da Redenção tivesse um centro espírita com um funcionamento voltado para lhe dar sustentação através das vibrações. Com isso, a gente pode ver que aquele bazar no bairro foi tão bem sucedido que a gente conseguiu, em 3 ou 4 anos, os recursos para dar entrada no pagamento do terreno onde nós estamos hoje, aí na Moca, que tem um terreno grande, né, que tem frente para Caçandoca, fundos para Rotaiuaba, onde a gente, assim que teve recurso para fazer uma reforma nas casinhas que existiam nesse bairro, nesse terreno, a gente trouxe as crianças, devolvemos aquele imóvel que foi tão valioso para nós lá no Jardim América, e passamos a ter a sede própria aí na Moca. As crianças passaram então a receber a atenção da comunidade da Moca, que é uma comunidade muito amorosa, muito receptiva, e passamos a fazer o bazar aí, e o bazar continuou ajudando nossa manutenção. E o Centro Espírita, começamos a abrir turmas da Escola de Aprendiz do Evangelho, além da assistência espiritual que a gente já tinha aberto, e rapidamente a nossa casa passou a ter todos os programas da Aliança, nos tornamos grupo integrado da Aliança Espírita Evangélica, e graças a isso, todo o intercâmbio de expositores que costuma acontecer entre os centros da Aliança, as nossas turmas da Escola de Aprendizes foram se sucedendo, nós conseguimos desenvolver um quadro de voluntários muito sensível, de pessoas que tanto sustentavam a atividade do Centro Espírita, como sustentavam a atividade do Lar da Redenção. O Centro Espírita Caminho da Redenção conseguiu organizar então várias turmas que passaram pelo processo do autoconhecimento, que é o grau de aprendiz, o serviço, que é o grau de servidor, onde a gente se disponibiliza, então havia muito campo de trabalho, tanto no lar como no centro, e de discípulos de Jesus, que passaram também a colaborar na multiplicação das escolas de aprendizes e outras frentes de trabalho. O fato é que hoje a nossa casa está bem estabelecida aí, eu acho que temos os desafios, tanto da área material como da área espiritual, que existe no mundo, né, que é o nosso aprendizado para a vida. Entretanto, nós somos imensamente gratos à Escola de Aprendiz do Evangelho, porque lá na nossa turma 32 do CAE Genebra, nós conseguimos desenvolver o nosso aprendizado de trabalho em grupo, e que a gente percebe que fazendo parte de uma rede maior de amor e fraternidade, a gente consegue ajudar o planeta. Vocês conhecem as nossas crianças, sabem que nós temos um compromisso espiritual reencarnatório, que elas abraçaram desafios intensos para essa encarnação. Alguns deles já desencarnaram aí junto com a gente, compartilhando
as suas dificuldades, os seus sofrimentos e continuam nos acompanhando na espiritualidade. Uma vez o Valentim nos revelou que na época da Casa da Criança Jesus Gonçalves, do CVV lá em São José dos Campos, um grupo mediúnico recebeu uma informação de que todos nós que estávamos ligados a essas crianças, sejam as próprias crianças, sejam as pessoas que cuidavam delas, éramos participantes de um drama espiritual de mais de 1200 anos, onde no 8º século, na Sibéria, na região dominada pelo Império Mongol, todos nós fazíamos parte de um grupo que era muito violento e que atacávamos em bando as aldeias humildes do interior daquela região e saqueávamos tudo, e tínhamos um espírito de perversidade, porque a gente quebrava as pernas dos derrotados naquele confronto e deixávamos no deserto, assim, a metros da água, e essas pessoas não tinham como caminhar. Então isso gerou um processo kármico secular muito intenso, muito sofrido, e que, segundo o grupo mediúnico captou, todos nós concordamos em renascer juntos ali com uma relação, e todos nós que estamos à volta dessas crianças, então provavelmente temos esse compromisso espiritual de ajudar a vencer essas dificuldades, de ajudar a superar desafios, superar limitações, de ajudar a andar quem não pode andar, de ajudar a se desenvolver quem foi prejudicado, de tal maneira que a gente possa, então, de alguma maneira, ressarcir o imenso mal que foi feito em épocas muito anteriores. E eu creio que, acima de tudo, a gente deve muito a essas crianças, porque foram elas que possibilitaram esse processo de redenção. Daí o nosso nome, Lar da Redenção, Centro Espírita Caminho da Redenção. Então convidamos que todos vocês se unam em uma corrente fraternal, porque nós devemos muito a essas crianças. Paz, alegria e que Jesus nos ilumine sempre.